Hoje conversaremos a respeito dos mitos dos orixás. Os mitos que são a base filosófica e do conhecimento dos terreiros de candomblé de todo o Brasil. Eu sou o sacerdote Babalorixá Ivan Messias de Logunedé, Agô Mojuba Colofé. Os mitos são contos, são histórias, são narrativas que relatam, que narram a formação do universo, a formação do mundo, e normalmente os mitos eles trazem lições éticas, lições de moral para reger, regular, orientar a conduta das pessoas, aconselhando-as que sejam mais responsáveis, que cuidem de suas famílias, que respeitem os seres humanos, que tenham ética, que sejam respeitadoras. Então, esse é o papel do mito. O mito ele fala dos seres formadores do universo, da raça humana, dos animais. Então, por exemplo, Oxum. Oxum é a deusa das águas, não é? Oxum é a palavra, é o termo, não é, que substitui a potencialidade, os elementos poderosos, não é, químicos, físicos da água. Então, por exemplo, um outro exemplo é Oxalá. Oxalá é o oxigênio, é a luz branca, não é a energia funfum branca. E Xangô. Xangô Exu e Yansan são fogo, não é? O fogo formador, transformador do mundo, do universo, dos planetas, das galáxias. Exu é energia escura, não é? É o fogo que emerge da escuridão, Exu. Então, se Oxum é água, se Oxum é rio, esse rio está dentro do sangue dos animais, dentro do corpo humano dos animais. Rio é o sangue. Nós ingerimos água, nós bebemos água, e esse água, evidentemente, mediante os processos de transformações químicas no corpo humano, ela produz, ela gera, ela alimenta o sangue. Então, não existe distinção, separação entre ser humano e natureza. Ser humano, corpo humano e rio. Ser humano e fogo. O fogo de Xangô, de Exu, de Yansan, compõe o pensamento. Pensamento é luz, pensamento é eletricidade. Então, observe que tudo está dentro, está fora. O ser humano ele não é um ser autônomo, um sujeito, sabe? Intelectual, pensante, racionalizante, isolado do mundo. Mesmo porque todos pensam, o mundo pensa. A águia tem a sua dosagem, o seu grau de pensamento, sem contar que ainda tem a potencialidade do voo. E essa característica do voar, a raça humana não tem. Então, os mitos, né, dos orixás, eles trazem também não uma especialidade do sujeito, da raça humana. Não há um local acima, superior, central, antropocêntrico da raça humana. Todos têm uma função na vida, na natureza. Uma função existencial. Os seres humanos não ouvem tão bem quanto a coruja, não tem um olfato, não é? O faro tão apurado, aguçado e eficiente quanto dos leões, dos gatos, etc. Mesmo a visão, os animais veem coisas que nós não conseguimos captar, que nós não conseguimos enxergar. Então não existe uma superioridade humana, é disso que a filosofia africana nos fala, nos exorta, nos orienta. O modo de conhecer nessa perspectiva africana, evidentemente ela não é antropocêntrica porque todos os seres conhecem. E o modo de conhecer, ele não se construiu necessariamente por uma pesquisa apurada, definidora, com uma pergunta
prévia do que é a coisa, a natureza e o objeto. Não há um depuramento da linguagem em torno de um objeto. Não há uma investigação, não há uma comparação, não é? uma pesquisa apurada, e isso não é posto, por exemplo, não é, na perspectiva do candomblé e dos mitos, não é posto para um público técnico e especializado julgar. Não, o conhecimento, na perspectiva candomblecista, na perspectiva desse conhecimento tradicional, dessa filosofia tradicional antiga africana, o conhecimento ele é dado previamente. As coisas existem e, mediante os processos de eletricidade, de conhecimento, do pensamento, e mais que isso, mediante a inspiração, é que conhecemos a natureza, os problemas, as doenças, os problemas sociais. Então, o conhecimento, a natureza, que parece estar fora, ela já está dentro, por isso ela é previamente conhecida. Entende? Não há uma separação, uma superação, o sujeito não supera nada. Essa é a perspectiva filosófica, material, científica, tradicional dos povos africanos. Os povos de Gana, os povos de Guiné, os povos de Camarões, de Angola, os povos do Senegal, do Benin, Costa do Marfim, de Togo, e também que herdamos do Egito Antigo, a época dos faraós das pirâmides, sim, porque é uma linhagem, uma migração populacional houve, não é? Do Antigo Egito, de Etiópia, de Ásia para o litoral, o ocidente africano. O presente importa muito dentro dessa concepção, dessa cosmovisão africana que estão nos terreiros de candomblé em Minas Gerais, no Espírito Santo, na Bahia, no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Maranhão. O presente importa muito. Vivemos o presente. O presente ele é cultuado, ele é visto, ele é conhecido mediante o ebó, o prato que é posto à beira do rio, na floresta, nas estradas, a champanhe, o suco, as frutas, o alimento, o feijão, o arroz, que é posto à beira da estrada, que é posto no mar, que é posto no riacho. Vivemos o presente. Esse mito que parece ser um recobrar um amor ao passado, esse mito ele é apenas uma transferência do nome. É a água que é substituída por Oxum. É o mato que é substituído pela palavra Oxóssi. Entende? É o oxigênio que é substituído pela palavra Oxalá. É a terra que é substituída pela palavra Omolu Obaluaê. Então, tudo está no presente. Vivemos o presente, o agora, o aqui. Existe uma filósofa, escritora, doutora chamada Catiúcia Ribeiro, que fala muito bem em suas palestras aqui no YouTube. Tem um dos vídeos chamado Ontologia do Sujeito, vale a pena conferir. Ela dá um banho, um show sobre cosmovisão, sobre filosofia, sobre vivência africanas. E ela trata bastante do Antigo Egito. Existe um outro autor, professor doutor, Reginaldo Prandi, não é, de São Paulo. Ele fala sobre mitos. Há um livro dele muito importante chamado Mitologia dos Orixás. Então vale a pena conferir. A exposição sobre os mitos africanos não é comparativa, não é para estabelecer nenhuma superioridade, mas apenas para reconhecer os méritos também, a pujança, a beleza dos mitos dos orixás, dos mitos africanos, da civilização africana, do pensamento africano que está na minha cabeça, que está na cabeça dos membros, dos iniciados dos terreiros de candomblé e também, por extensão, em todo o território brasileiro, porque
aqui é um produto da civilização africana, que se apresenta, sim, nas diversas formas de ciências, na música, na arte, na alegria. A alegria do samba, da capoeira, das inventividades, da criatividade que é oculta. E por falar em oculto, não é? O Orum é considerado a dimensão invisível. O Orum é o pensamento humano. O Orum é todo ser, não é, de gases, de luz, que está no oculto. Então, o Orum é a dimensão onde habita as moléculas, os átomos dos orixás, ao passo que Aie é a terra, né? É o local, a dimensão do visto, do concreto, daquilo que pegamos, daquilo que tocamos. Então, terra, planta, cachorro, bola, criança, não é? Árvore, tudo isso é o Aie, aquilo que é visto, aquilo que é tocado. Então, muito prazer, muito obrigado, Oloruma do Pé, pela atenção, muito axé, energias positivas para todas e todos. Axé.